Oi, boa noite. Então, aqui estou iniciando mais uma live, né? E estou muito feliz com essa live. Alguns dias atrás eu estava pensando na minha próxima live, né? E eu fiquei muito ansiosa, porque eu gosto muito, né, de falar da live que vai ser falado hoje, que é do óleo essenciais da culinária. Apesar de eu não exercer muito, eu uso pouco na comida aqui na minha casa. Mas quando eu pensei nesse tema, veio uma pessoa muito especial na minha cabeça, né, porque ela é fera no assunto. Eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa ano passado, no evento que ela veio fazer aqui em Floripa. E ela mostrou um e-book dela que ela tinha, né, de óleos essenciais na culinária. E ela faz tudo isso na casa dela, ela mesma que inventa, né? Então, agora eu vou chamar, né, essa pessoa que eu gosto de muito, que é a Jordana. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, aqui. Dana, eu te chamei. Oi, Oi. Oi, E aí, como é que vai? tudo bem? Animada, Ah, eu também. muito animada. Então, Jordana, eu tô muito feliz de tu poder participar comigo dessa live, porque primeiro que eu te admiro como pessoa, né? Pra mim tu é incrível. E quando eu pensei realmente nessa live, assim, sobre óleos essenciais na culinária, tu foi a primeira pessoa que apareceu, assim, na minha cabeça. Então, eu sei que vai ser uma live maravilhosa, porque é você que vai falar, né, do assunto. Legal. Obrigada pelo convite, Aline. Estou bem feliz, bem animada. Eu adoro falar sobre óleos essenciais e já tem um tempinho que eu uso óleos essenciais na culinária e fico inventando receitas e colocando os olhos em tudo. E tenho visto bons resultados, então eu gosto de compartilhar isso. Aquela oportunidade que a gente fez a palestra lá em Floripa foi bem legal, né? Poder compartilhar e comer os docinhos com os óleos essenciais. Então, estou aqui à disposição. O que tu quiser, a gente fala. Então, Jordana, já que tu falou nos docinhos, e depois, conforme tu foi falando aí das tuas experiências com os óleos essenciais na cozinha, eu vou fazer esse brigadeiro, né? Que vai óleo essencial, aí ao vivo para todo mundo ver como é que faz. É muito simples, só precisa de três Que bom. ingredientes, então é muito rápido, né? E daí depois, conforme tu for falando aí das tuas dicas, eu vou começar a fazer ele para a gente ver como é que vai ficar no final. Joia. Muito bom. Então, tá? Não sei se o pessoal aí. Tô vendo que tem bastante conhecido. Mas eu comecei a usar os óleos essenciais, né? Fazem mais de 2 anos já que eu uso óleos essenciais. E quando os óleos essenciais, quando a Terra entrou com os flavorizantes, né? Que são os óleos que são usados como aromas, né? Na verdade, eu fiquei intrigada com isso. Eu pensei, nossa, se dá pra gente, se eles são flavorizantes, são para dar sabor, então a gente tem que usar, substituir ele, né, nas receitas, substituir as coisas, as essências, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a ver todas as receitas que tinha algum tipo de essência, de coisa para dar sabor. Eu comecei a utilizar os óleos essenciais nelas. E e aí eu comecei a ver que além de dar sabor, né, que é uma coisa que a gente usa as essências para isso, né, para dar sabor, para dar aquele toque especial na receita, eu comecei a ver que comecei a ver, não, eu sabia disso, né, que os óleos essenciais eles têm um outro benefício, né, que é para nossa saúde. E aí eu pensei, então, ao invés de a gente usar coisas artificiais para saborizar, né, vou usar os óleos essenciais, porque além do sabor, que eu vou ter um sabor bem marcante, Verdade, a gente né? sabe que os óleos essenciais eles estão bem concentrados, também nós vamos ter o benefício do óleo essencial, né? Os benefícios que eles trazem para nós, né? Todos, cada um com o seu benefício. E foi bem legal essa união aí. E tem rendido bastante receitas gostosas, bem saborosas.
Então, Jordânia, eu queria te fazer uma pergunta. De todos os pratos que você já fez com os óleos essenciais, qual assim que tu mais você mais gostou? Que mais assim, te chamou a atenção? Eu tenho um que tu me mostrou que mais me chamou a atenção e depois eu vou compartilhar se não foi esse que tu falar. Tá bom. Eu gosto de vários. Tem, assim, três coisas que eu, assim, fiquei bem satisfeita com o resultado, mas um é o mais, assim. Um é a pipoca com onguarde, né? Porque é pipoca doce com onguarde, que eu acho uma delícia, porque o onguarde tem aquela mistura do cravo, né? De cravo canela, aquele sabor assim de festa junina, né? Eu digo que o onguarde tem sabor de festa junina. E, e dá um sabor delicioso, né, na pipoca doce. Outro que eu gostei muito de fazer foi o mousse de... E assim, para mim, é o mais não é que é mais diferente, mas o que me deixou assim mais satisfeita com o resultado, eu acho, como com a intensidade do sabor, né? Foi o mousse de orange, de laranja que eu fiz com uma calda de moranguinho, mas é um moranguinho natural. E aí com ela vai chia e vai o grapefruit, né, que é o toranja. E ele ficou assim com um sabor incrível. A mistura dos sabores do mousse de laranja com a calda de moranguinho, que ela o sabor dela é acentuado com o toranja, é uma delícia, assim, é o que eu acho que de todos que eu fiz, é assim de longe assim o meu preferido. E os brigadeiros, né? O brigadeiro de peppermint e tangerina, que é o que o pessoal adora. É a Lika tá dizendo que ela provou, é verdade, né? A Lika pode dizer, aquele Muito bom, muito top, bom. assim, quem provou, eu tive que fazer mais vezes, porque nós fizemos para experimentar, e ali que essa minha amiga, ela é estudante de nutrição, então eu dizia, Lica, vamos lá, vai em casa pra gente experimentar uma receita, vamos fazer uma receita com óleo essencial, e ela vinha aqui. Então ela me ajudou muito a desenvolver as receitas, se ajustar as receitas, né? Para que pudesse ficar balanceado, porque a gente sabe que o óleo essencial ele é bem forte, né? O sabor é forte, né? Deles, as gotas são muito poderosas, muito intensas. Então a gente precisa ir com calma quando a gente vai utilizar ele na culinária, né? E essa calda, essa geleia que a gente fez para pôr em cima, nossa, assim, ó, com água na boca quando eu penso nela. Ai, E eu o que gosto as crianças adoram é os brigadeiros, né? O brigadeiro de chocolate com peppermint e o brigadeiro branco com tangerina. Até eu postei hoje nos meus stories ali, eu fazendo. O pessoal tudo ficou feliz aqui em casa que ia falar brigadeiro. Eu disse, ah, sim, vai sim. É o pagamento dos ajudantes. Então, tem um prato que quando tu veio aqui, tu mostrou, né? Tu mostrou várias receitas pra gente, né? Falando dos óleos na culinária. E um que me chamou muita atenção, que eu achei muita criatividade da tua pessoa, foi quando tu me mostrou aquele prato de carne assada de panela com molho amadeirado, que tu usou o copaíba, porque ele tem gosto amadeirado. Eu Eu achei ia assim comentar sobre isso. sensacional, eu achei demais, assim, eu pensei, nossa, não, ela Sim. é sábia, porque realmente, né, esse óleo, ele tem um gosto, Ó, um sabor mesmo na quem madeirada. experimentou tá dizendo que foi maravilhoso, ó. A turma que comeu, ele... Olha, Sim, eu ele ficou nunca experimentei, incrível. mas na imagem estava perfeito. Sim, ficou incrível. A gente tava buscando algumas receitas, né? Sempre pesquisando, e a Lika me ajudou muito nessa época, porque como ela ia para a faculdade e tinha as ideias lá no curso, né, nas aulas, ela dizia, pá, hoje minha professora falou de tal coisa, de tal receita. E aí ela disse, pensei em a gente fazer com óleo. E aí eu disse, vamos fazer, vamos tentar. E aí eu disse para ela, a gente tava fazendo muita receita doce, né? Porque receita doce é gostoso, né? É bom, todo mundo gosta e é fácil também de adaptar com os óleos, né, com os sabores dos óleos. E aí eu disse pra ela, Lica, a gente tem que vamos fazer alguma coisa salgada, assim, prato que seja gostoso, assim, alguma coisa que seja surpreendente
e a gente conseguiu usar o óleo essencial. E aí ela me trouxe essa receita do molho madeira, né? E essa receita realmente me surpreendeu, porque foi uma questão de a gente testar na hora, porque a gente não foi direto com o óleo para a receita, a gente separou e foi testando qual óleo que combinava mais. E aí eu lembro que eu disse para ela, a gente vai ter que pegar os óleos amadeirados, que tem cheiro, sabor de madeira, de raiz, a gente vai experimentar. E aí quando a gente experimentou o Copaíba, gente, não, é esse, tem que ser esse, né? E aí ficou incrível, assim, ó, o sabor dele fica muito gostoso, porque quando tu fala em molho madeira, tu pensa que é alguma coisa relacionada com madeira, né? E aí o Copaíba, ele tem um sabor muito peculiar, né? Porque ele é extraído do tronco, né, da capaibeira, daquele óleo, daquela resina. Então, aquele sabor do tronco, ele fica, sabe? É muito marcante, é muito gostoso. É muito saboroso. Ai, que Realmente, legal. aquela receita é top. Eu achei uma criatividade assim incrível. Então, Muito legal. Jordana, que eu posso te dizer? Tu tem assim, ó, uma receita que tu pode compartilhar o modo de fazer com o pessoal, além da receita que nós vamos fazer aqui, que é do brigadeiro com peppermint? A internet dela, eu acho que tá. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A tua internet está falhando. É? Tá travando? Tá travando. Uhum. Mas Deixa eu acho que só dá pra conferir aqui. Peraí. Deixa eu só conferir se eu tô na internet certa aqui. tá. Acho que sim. Deixa eu É, mas conferir. Deu? agora eu Tá. acho que agora já está tranquilo. Acho que deu? Tá. Então, eu separei 3 dicas, assim, de coisas que eu uso sempre, assim, que é da rotina, assim, de usar. E eu posso compartilhar, claro, uma outra receita, se quiser. Porque eu já botei, hoje, Oi? Tá, eu Vai só pra vou cozinha. vai dar tempo depois do pessoal ver eu fazendo a receita, né? O peppermint com óleo essencial. O peppermint não. O brigadeiro com. Brigadeiro. Essa é top, essa é legal. Sabe que essa receita do brigadeiro, essa mesma ideia do brigadeiro do chocolate com hortelã, né, que é com a menta, eu usei para fazer bolo de chocolate. E aí eu fiz aquele bolo chocomenta, sabe? Faz o bolo de chocolate e coloca as gotinhas do peppermint quando termina de fazer o bolo, adiciona o peppermint e aí depois vai pro forno. E ele fica um sabor muito incrível. Fica, porque quando a gente compra, oi? Quantas gotinhas, mais ou menos? Geralmente eu uso 4 a 5 gotas, né, por receita. Uma coisa muito importante quando a gente fala de óleos essenciais, que a gente precisa prestar atenção no sabor e no nosso paladar, né? Porque de repente o que é aceitável para mim, 4 a 5 gotas, de repente para ti ou para uma outra pessoa que está iniciando nos óleos essenciais é muito forte, né? Às vezes a gente diz, coloca 3 gotas de limão num copo d'água e toma. E aí para mim, quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu achava 3 gotas muito para qualquer coisa. Eu usava uma gota e olhe lá, né? Então, isso é muito importante tu prestar atenção. Quando vai utilizar alguma receita, quando vai fazer pela primeira vez, prestar atenção e com menos, né? Eu sempre uso essa máxima com os óleos essenciais, que menos é mais, né? Então, o menos, tanto para te utilizar, para te ingerir, como nas receitas, né? Se eu vou tomar um copo de água, eu nunca tomei água com óleo essencial, né? Porque não é todos que a gente pode ingerir com água. Mas, por exemplo, o limão é uma coisa bem comum a gente tomar suco de limão, né? Só que uma gota de limão é muito mais forte do que uma limonada, né? A gente sabe disso. Então, A água com óleos cítricos, né? Laranja, limão. Mas o problema é que eu tenho muita facilidade em perder peso, né? Enquanto muitas pessoas sofrem para perder, eu perco assim, coisa ruim, né? Eu evito um pouco, né? Eu tomo, mas eu evito de tomar por causa disso, porque eles têm a função de limpar o organismo, né? E automaticamente vai dando
líquido do corpo. Mas eles são Sim. maravilhosos de tomar com água. Muito bom. Tem gente que gosta de colocar com água, é, água com gás, né? Fica meio um refrigerante, Sim, assim. É muito delicioso. isso. É muito bom. A gente fez aqui em casa. É muito gostoso mesmo. Eu gosto muito de água com gás, mas eu gostei. Ficou tipo aquela aquário, sabe? Aquela água que já tem Isso, sabor. Então, fica muito isso. bom. Essa é uma das dicas que eu ia falar. A gente começou a cortar os refrigerantes, né? E no início, quando a gente começa a cortar os refrigerantes, a gente sente falta de ter alguma coisa com gás. Então a gente começou, quando a gente fez essa troca, assim, a gente nunca foi de consumir muito refrigerante em casa, mas quando nós percebemos que a gente estava, que a gente podia diminuir mais ainda, né? Deixar só para os momentos, assim, né? Para os momentos especiais, que nem a gente diz, assim, para tomar o refrigerante, porque a gente sabe que ele não é bom para o nosso organismo. Então a gente começou a fazer isso, substituir o refrigerante por água mineral com gás e o óleo essencial. Então, aqui em casa a gente é meio dividido. Tem alguns que gostam do lemon, né, na água, e tem outros que gostam da tangerina, e tem outros que gostam do orange, né, do orange. Eu, eu, em particular, gosto muito do orange, né, de laranja. Eu acho que ele parece com um refrigerante de laranja, com uma Fanta, com uma suquita, só que sem açúcar. Então, para mim, para o meu paladar, é bom, porque eu gosto de coisas menos doces. Mas é tudo uma questão do paladar, do teu paladar, do paladar da tua família, do que vocês estão acostumados a ingerir, né, na alimentação. E aí a gente vai fazendo isso, mas sempre começa com menos, né? Depois, se você vê que não foi suficiente, aquele sabor ainda pode ficar um pouquinho mais intenso, aí coloca mais uma gotinha, né? Então a gente vai fazendo isso. Sim. Isso é importantíssimo, né? Colocar sempre de uma em uma para. Porque se ficar fraco, pode Sim, acrescentar. Agora, se fica forte, não tem como sim. ficar, né? E É o como que o eu óleo sempre falo. é forte, É a então, mesma medida, mesma sal e açúcar na comida, né? Porque a gente, quando tu coloca menos sal, menos açúcar, tu consegue adicionar depois e deixar um sabor agradável. Se tu coloca muito de início, depois tu não consegue tirar, né? Ela está falando mais eu natural possível. né? Eu também sou. Exatamente. Na verdade, a gente está tentando, né, adaptar a família inteira a apreciar as coisas mais naturais, né? A gente está Mais eliminando açúcar, naturais. a gente trocou o açúcar pelo mel, a gente tem feito umas mudanças e o óleo tem Sim, ajudado bastante por causa disso, né? Porque daí a gente acaba usando tudo natural, ao invés de estar, né, se prejudicando aí com essas coisas que a gente tá isso. fazendo. É delicioso, mas Exatamente. por isso que Exatamente. quando eu fui comprar, eu optei por comprar cacau, né? Que é 100% cacau, Perfeito. ele corta um pouco Do da doce. né? Então ele quebra um pouco. Se a pessoa Isso. quiser mais ainda, acrescentar uma caixinha de creme de leite. E daí ele fica Isso. bem amarguinho, né? E o óleo, Sim. são só três ingredientes para usar, gente. Olha, é muito simples de fazer. Aí vai o leite condensado e o queridinho. Ah, tá vendo isso? Quem optar por fazer a massa branca, aí tem mais dois óleos. Na verdade, tem mais, né? Eu não tenho tangerina aqui, mas eu tenho de laranja, que fica muito bom também. Sim. Tenho de limão, que pode ser usado na massa branca. Mas hoje eu vou fazer o brigadeiro com peppermint. Mas aí pode continuar aqui só para dar tempo de fazer. Exato. Uma coisa que também a gente precisa lembrar, que é importante acho, a gente falar hoje, já que a gente está falando sobre culinários, óleos essenciais, que para que a gente não perca os benefícios do óleo essencial, a gente sempre coloca ele no final do cozimento, né? Sempre depois Sim, que tu terminou de fazer a preparação. Claro que, por exemplo, eu falei do bolo, né? O bolo não tem como eu colocar depois. Então, eu vou perder alguns benefícios, vou, mas vou ter o sabor. Ao invés de eu usar a essência de hortelã para fazer o bolo chocomenta, por exemplo, eu vou utilizar o óleo essencial. E aí eu tenho o sabor, eu vou ter menos benefício, porque ele vai ter, né, assado e vai ter perdido quando ele, o óleo essencial, quando ele é aquecido, ele perde um pouco dos benefícios, né? A gente sabe disso. Mas ainda assim eu vou ter algo mais saudável do que uma essência, né? Que é algo sintético, né? Que a gente sim. coloca no nosso alimento, né? Então, uma coisa que eu sempre pensei, faz um tempo já, quem me conhece aqui, que já tá aqui, me conhece,
sabe que eu gosto muito de temperinhos e de coisas naturais, né? Sempre tenho até a minha hortinha ali com os meus temperos, porque eu adoro um temperinho, torta de limão com coco. Ó, que delícia! Adoro coco. Então, quando eu comecei a prestar atenção nos temperos, porque eu usava muito tempero industrializado, né? Os caldos, aqueles sachê de tempero prontos, né? Para colocar na comida. Claro, fica com um sabor maravilhoso, mas a gente sabe que aquilo ali tem muito produto químico, né? Que ele engana o nosso paladar, né? E então, quando eu resolvi, um dia eu disse assim, não, isso aqui eu não vou mais usar, porque eu não quero mais na alimentação da minha família, eu comecei a substituir pelos temperos naturais. Só que nem sempre é fácil encontrar um tempero fresco, um tempero, né, de boa qualidade. Às vezes tu compra um tempero, né, até de uma marca boa, mas quando tu vai utilizar ele, ele não tem o mesmo sabor, né, do tempero fresco, ou às vezes ele estraga muito fácil, né? E isso é uma coisa que a gente tem uma vantagem com o óleo essencial, né? O óleo essencial, além de ele ter o sabor dele muito intenso, né? Porque ele é a parte mais pura da planta, né? A parte mais nobre da planta. Ele não estraga tão fácil, assim, né? De tu comprar um tempero, né? Comprar um pacote de tempero e ele estragar, por exemplo, se tu não usar muito, né? Então, também isso é uma vantagem com relação ao óleo essencial. Na verdade, o nosso óleo, ele tem data de validade porque é obrigatório, né? A Anvisa pede, mas o nosso óleo, ele não estraga nunca, né? Porque ele é puro, ele não tem nada que faça com que ele estraga, né? Que o tempo dele de vida diminua. Então, ele é outro diferencial do nosso óleo, né? Isso. Normas da legislação brasileira, né? Ó, até pessoal, hoje ainda estamos... delícia. Ai, nem Nossa, fala esse com cacau fica mais gostoso ainda, né? Do que com achocolatado, né? Sim, ele fica bem mais escurinho, né? E ele não O sabor fica mais intenso, né? Nossa, Sim. É uma delícia, eu adoro. Sim, muito bom. Então, o que eu tava falando, uma coisa que aqui no sul a gente toma muito é chimarrão, né? Eu tô aqui com o meu chimarrão, ganhei o chimarrão novinho, olha, bem verdinho. Ó, Kelly, bem verdinho o chimarrão. Vi a Kelly ali. E eu gosto, e a gente usa óleo essencial no chimarrão, então, claro que não sempre, mas eu gosto de colocar óleos essenciais no chimarrão. É a mesma coisa que quem gosta de tomar água saborizada, né? Pode ter uma garrafa na geladeira, mas uma garrafa de vidro, né? E colocar lá e deixar pronto para tomar, né? Durante o dia. Vai ter os benefícios. Eu sou manezinha da ilha, mas eu amo chimarrão. Eu aprendi a gostar muito com a Karina. Não sei se ela tá na live, mas eu aprendi. Tá, eu vi ela ali. Então, ela me iniciou no chimarrão. Eu amo, eu sou apaixonada, eu gosto demais, tá? E eu gosto de usar o alecrim no chimarrão, é muito bom. Eu gosto de usar o peppermint também, porque dá aquele gostinho de... Eu também amo usar o peppermint. Então, tem alguns óleos que a gente usa bastante. Fala aí, Karina. Gente, é muito bom, sério, é muito bom mesmo. É muito bom. Então, aí no chimarrão, gosto de usar também o peppermint, que foi o que tu falou. O peppermint, eu gosto de usar ele, principalmente a gente gosta de usar quando a gente tá cansado, quando tá meio sonolento. Então, eu coloco no chimarrão, porque além de ele dar aquela oxigenada, né? Quando a gente quando a gente coloca água quente, o cheirinho dele sobe, né? Por causa do calor da água. E aí fica fazendo aromaterapia na cuia, né? Eu digo assim, a gente fica fazendo aromaterapia no chimarrão. Limão também eu conheço várias pessoas que gostam do limão no chimarrão. Eu gosto do limão na água, no chimarrão eu gosto mais ou menos, não muito, assim. Eu acho que o peppermint, não, na minha opinião, eu gosto mais do peppermint. Fica o chimarrão, as coinhas, né, Kelly? O chimarrão fica refrescante, que nem eu digo. Eu gosto muito do peppermint, porque ele ajuda
nos ajuda a ficar mais acordada, mais ativa, mais desperta, né? Principalmente de manhã, quando a gente faz chimarrão de manhã, normalmente a gente coloca o peppermint, porque daí já acorda, né? Dá aquela acordada. Então, eu tenho uma O peppermint vai testar. Isso, Mi. Eu tenho uma conhecida, ela também é do Rio Grande do Sul, mas ela também mora aqui em Floripa. E ela gosta de usar lavanda no chimarrão dela. Nossa, não consigo imaginar. Então, quando ela fala. Toranja é bom. Toranja eu gostei também. Os molhos, os molhos também. Já vou chegar nos molhos. Uma vez a gente se encontrou numa festinha e ela disse que gostava, né, de tomar com lavanda e ela deu para experimentar. Realmente, não, o gosto não é ruim. É bem agradável, né? E para quem quer trabalhar a ansiedade, maravilhoso, né? Então ela já acorda de manhã e ela usa lavanda. Nesse ponto que eu queria chegar. Olha, o óleo de orange. Eu também gosto do orange no mate. Ó, capim-limão. Capim-limão eu até gosto, mas me baixa muita pressão. A Karina usa bastante, a Pri também usa o capim-limão. Pra mim, o capim-limão eu posso tomar alguns chimarrão, mas pra mim tomar muito chimarrão não dá. Me baixa a pressão e aí eu fico molenga e deu, né? Eu tenho só vontade de deitar e dormir. Não dá. Então é isso que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai utilizar. Quando a gente vai utilizar os óleos essenciais, ver qual é o benefício que a gente quer aproveitar dele. Porque tem o sabor e tem o benefício. Então, o sabor do hortelã-pimenta é uma delícia. Com lavanda. Eu nunca provei isso com lavanda. Com alecrim eu já provei, é bom. Mas não é uma coisa que eu costumo fazer. Agora, o hortelã-pimenta, eu uso bastante ele justamente por isso. Porque ele me ajuda a despertar, né? Tem esse benefício que o hortelã-pimenta traz. Que é a gente ficar mais acordado, mais ativo, né? Porque ele oxigena, ajuda a oxigenar as nossas células. Então, ele dá essa acordada, né? Esse up quando a gente tá meio dormindo, meio sonolenta. E de manhã, principalmente, porque agora aqui no sul já começou a ficar frio, então a gente tem que acordar cedo e aí de manhã cedo, que preguiça, né? Porque agora a gente não sai de casa, a gente fica em casa, mas as crianças têm aula e coisa. Então a gente precisa ficar acordado, né? E aí a gente toma um chimarrão quentinho, bota um hortelã-pimenta e dá uma acordada. Então, eu já desliguei, o meu brigadeiro já tem mais ou menos uns 2 minutos. E aí agora, como eu já desliguei o fogo, já é o momento de eu acrescentar o peppermint, né? Então eu vou colocar, 4 gotinhas. Sim. Isso. Começa com 4 para uma lata. Eu sempre começo com 4 para uma lata. E aí eu vejo, conforme o sabor. Eu já coloquei uma coisa legal também, Aline, é colocar, se tu não tem confiança em colocar, não sabe, né, se vai acertar, colocar a quantia de gotas, publica os nomes. Tá, eu vou passar assim, a gente vai passar, depois eu vou postar no meu Instagram os óleos e para que servem, e aí vocês anotam aí, tá? Quem não tem facilidade ou quem tem medo de usar os óleos essenciais, uma dica é pegar uma colher e pingar na colher antes de colocar na comida. Eu faço muito isso com o orégano, porque o orégano é muito bom, eu adoro orégano na comida. Só que uma gota de orégano é suficiente para uma panela de comida, para uma panela de molho, pelo menos. Eu acho, né? No meu paladar, uma gota de orégano é suficiente, é mais do que suficiente. Então, se eu estou fazendo uma porção pequena, por exemplo, de comida, não quero que o orégano tome conta do sabor do meu molho, por exemplo, eu não uso uma gota inteira. O que eu faço? Eu pego uma colher e eu lambuzo a colher, né? Não deixo cair uma gota, eu só dou uma lambuzada e aí passo a colher no molho. Ou eu faço aquela técnica do palito. Tu abre o frasco, coloca o palito de dente. Tu me alcança o palito de dente da minha irmã? Amor, me alcança o palito, por favor. O Eder vai me alcançar um palito, eu vou mostrar como é que faz. E aí eu coloco o palito aqui e eu molho o palito no óleo e aí eu coloco o palito dentro da panela, no molho, por exemplo. Né? A gente começou fazendo isso com madeira,
porque a gente não sabia quanto ia ficar, qual a intensidade que o copaíba ia dar no molho, de sabor no molho madeira, né? Apesar de o copaíba não ser muito forte, né? Como o orégano, como o basil, o manjericão, né? Então, a gente foi colocando aos poucos, disse, vamos colocando aos poucos. Bota um pouquinho, a gente vai testando, depois vai adicionando uma gota. Dá para ficar mais fortezinho, a gente quer que fique um pouquinho mais intenso no fundo. Então, a gente vai experimentando, né? Vai tirando as provinhas ali, experimentando. Então, o que eu faço? Se eu vou usar, por exemplo, orégano, basil, né? Que é o manjericão, que eu adoro fazer aquele molho com manjericão, né? Para macarrão. Então, aqui em casa o pessoal não gosta muito do manjericão, então eu uso bem pouquinho. E aí, o que eu faço? Eu pego o palito e o óleo, e aí eu coloco aqui, deixo molhado o palito, só a ponta do palito, e aí eu coloco dentro da panela, né, quando eu terminei a preparação, e eu mexo ali para ele sair o sabor que tá aqui no palito e sair na comida, né? E aí eu não corro o risco de estragar o meu prato, de encher de óleo e de ficar com sabor que vai tirar o sabor do resto da comida, né? Porque o orégano, principalmente, como ele é muito forte, ele é muito marcante. Então, precisa controlar, né? Uma vez eu fui colocar uma gota e eu deixei cair 2 gotas no molho. Nossa, assim, ó, a gente comeu porque a gente já acho que tava com fome, porque assim, ficou muito forte, a gente não sentia sabor de mais nada. Eu gosto de sentir os sabores dos temperos, né? Do alho, da cebola, do tomate no molho. E aí ele predomina, tu não sente mais gosto de nada, só gosto de orégano, né? E o basil também, manjericão, esses óleos mais fortes, né? Esses óleos que são que geralmente a gente usa, a dica do palito. Tem mais alguém que falou alguma coisa aqui que eu não consegui pegar. Passou um outro comentário aqui. Deixa eu ver. Meu marido faz sorvete de banana. A gente pensa com leite na lactose. Que delícia! Essa eu nunca testei, não. Boa dica. Olha aí, ó, sorvete com banana, leite condensado, creme de leite sem lactose e acrescenta peppermint. Nossa! Olha, eu vou testar. Foi a Adriana Machado? É. Adriana, sabia, ela Obrigada, faz Adriana. sorvete de banana. Sabia, era ela. Eu faço também, eu adoro sorvete da banana congelada, né? Daí mistura fruta, mas já usei óleos cítricos, né? Que eu gosto muito de usar os óleos cítricos. Hoje coloquei 2 gotas de lemon no bolo. Isso! O lemon no bolo fica bom. O laranja no bolo fica uma delícia também. Fazer pão de ló, que é um bolo sem sabor, né? E colocar o laranja, a tangerina, o limão, né? Fica uma delícia o sabor do bolo. Olha, na verdade, é difícil um prato que seja usado com limão que fique ruim, né? Ó, aqui em casa eu já usei limão para comer com sopa. É uma delícia. Essa da sopa eu não conhecia. Muito bom. Faz a sopa e depois... Eu coloquei no meu prato mesmo, né? Porque eu não sabia se todo mundo ia gostar. E eu, como adoro, eu sempre gostei de colocar limão espremido, né? Então, para mim, saiu com uma luva o óleo de limão. E também uma dica bem interessante, aqui em casa não faço porque o meu esposo usa muito azeite de oliva de manhã em jejum, né? Ele sempre toma uma colherzinha. Mas é muito bom também colocar todos esses óleos, alecrim, né, orégano, no azeite de oliva para fazer um azeite de oliva temperado, né? É uma dica muito boa. Isso eu ia dizer. Isso, óleo essencial também de suco, é muito bom, faz um suco natural ali. E coloca o óleo. Bolo de cenoura com orange. Bolo de cenoura com orange. Isso, os cítricos, eles sempre vão eles vão adicionar sabor, mas eles não vão tomar conta do sabor. Não é que nem o orégano, o basil, que eles predominam, eles tomam conta realmente do sabor se tu colocar muito. Os cítricos não, os cítricos eles são ótimos para isso, porque eles dão um toque a mais, mas eles não se sobressaem muito, sabe? Isso é legal de usar os cítricos. Tem uma dúvida? Pode colocar o óleo junto com o leite? Como em uma vitamina? Sim, pode. Pode sim. Pode sim. Eu não sei se eu usaria limão, por exemplo. É que depende muito das frutas que tu vai usar na vitamina, tá?
talvez sim o limão ficaria gostoso. Eu sei que On Guard é uma coisa muito boa, porque principalmente, ó, o shake tem... Ah, isso mesmo. O nosso shake tem, ó, ele é feito com óleos essenciais, então pode sim. Mas isso tudo é uma questão, isso que a gente... é legal falar sobre os óleos na culinária, mas tudo é uma questão do nosso paladar, do nosso gosto, do que a gente gosta, né? Eu não sei se eu colocaria, né, no leite, mas claro, dependendo da fruta que tu vai colocar, por exemplo, o abacate é uma delícia com limão, né? Então, se tu vai fazer uma vitamina com abacate, com coisa assim, eu acho que combina. Não precisa de suco, mas foi pouco líquido para muitas gotas de óleo. Ah, sim. Sabe o que a gente fez? Eu até contei aquele dia da palestra lá. Eu contei que a gente fez aqui em casa a limonada da Barbie, né? Não sei se quem tem filha menina sabe que a Barbie sempre fala que tem uns episódios da Barbie que eles sempre falam que a única pessoa que faz a melhor limonada de lavanda é a Barbie. Ou uma coisa assim, que é a coisa, o diferencial da limonada dela. E aí, a gente fez aqui em casa, porque as gurias queriam tomar limonada com lavanda. Eu disse, vamos fazer limonada com lavanda. Então, fizemos a limonada e eu coloquei uma gota de lavanda para quase 2 litros de suco, assim. Pro meu paladar ficou bom, porque aí não ficou muito forte, mas as crianças não gostaram, porque elas disseram que ficou com gosto de perfume na limonada. Mas por isso que eu digo que é uma questão, né, do nosso paladar, de saber o que a gente gosta e a gente ir adaptando, né? Porque a lavanda tem os benefícios, né, de acalmar, mas em compensação, laranja também, né, o orange também tem chás, isso é verdade. Chás eu adoro também. Então, lá A limonada da Barbie. na Europa, na França, lá foi onde surgiu os óleos essenciais, né? Então lá o óleo essencial é Sim. muito comum na culinária. E lá eles usam lavanda para fazer bolo, então. Sim, isso. Eu vi várias receitas, crepes, e aqueles crepes também, né? Que eles fazem aqueles crepes dourados com lavanda. Eu não sei, não é uma é aí que tá, né? É a mesma coisa assim, ó, de dizer assim, ó, a gente aqui no sul tem alguns hábitos alimentares e no norte, lá no nordeste, para lá eles têm outros bem diferentes, são sabores que a gente não tá acostumado, né? Por exemplo, eu aprendi a amar cupuaçu e açaí, mas não é uma coisa que tem aqui no sul e não é uma coisa que a gente encontre fácil e não é o mesmo sabor do que vem, né, do lado do norte, né, lá de Belém, né, Pri? A Pri que sempre traz os contrabando para nós. Então, é uma questão também do ambiente que tu vive, das coisas que tu tá acostumado a comer, né? E aí você vai trocando trocando as coisas artificiais, principalmente quando a gente fala de essência, pelas naturais, né? Porque aí o óleo essencial, se vocês verem deixa eu até pegar um frasco aqui. O óleo essencial esses flavorizantes, ele vem aqui escrito, não sei se vai pegar. Não tá pegando. Aroma natural. É que eu tô bem embaixo da luz. Então ele diz assim, ó, aroma natural de laranja lima, né? Então ele tem o aroma natural dessa planta, né? Não tem nada sintético, não tem nenhum aditivo químico que vá fazer com que o meu organismo, o meu paladar pense que é laranja. Não, ele é laranja. E hoje eu estava utilizando laranja, que eu adoro laranja, e eu me lembrei da minha infância. Por quê? Porque o laranja, quando eu sinto o cheiro do laranja, eu coloco ele na mão para fazer a inalação, eu me lembro da época que eu era criança e que a gente comia a bergamota, laranja, na verdade, descascava a laranja. Então, aquele cheiro da laranja de descascar a laranja me remete à minha infância. Esse cheiro do Wild Orange, quando eu inalo ele me lembra da minha infância por causa disso. Porque hoje eu fiquei pensando, ele tem um cheiro... Eu fechei os olhos e parecia que eu estava vendo a época que eu comia, que descascava laranja e comia, a gente dizia a tampinha, né, da laranja, que eu adorava comer a tampinha. Então me lembrou disso. Então tem que ter muito do que o que a gente, as nossas experiências, né? Por exemplo, eu pensei, essa semana eu consegui identificar por que eu não gosto muito do cheiro da canela. Eu adoro canela na comida, mas o cheiro da canela
do Cássia, do Canela Cássia, que é esse aqui, eu não gosto muito do cheiro dele. E ele é ótimo, né? O canela, ele tem muitas propriedades, assim, maravilhosas. Laranja me traz felicidade, exatamente. Laranja eu também penso nisso. Para mim, laranja tem cheiro de felicidade. Eu falo para todo mundo, eu digo, quer sentir o cheiro da felicidade, cheira laranja, né? Então, laranja me remete essa lembrança. E aí, hoje não, essa semana eu descobri, dessa mesma forma, cheirei o Cássia e me lembrei de um momento da minha infância, de uma memória ruim, que me fez lembrar por que eu não gosto do cheiro do Cássia. E é muito interessante isso, né? Como os cheiros, né? Os aromas, eles nos remetem à nossa infância. Tá travando? Tá travando aí pra ti? Não, eu tô colocando o carregador que tava pedindo. Ah, tá. A Marli disse que tá travando. O teu, um pouco sim, agora começou de novo, mas tinha parado, mas agora começou de novo. É que nessas horas muita gente usando a internet, né? Então, esse é o problema, tem muita gente utilizando. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente tá falando aqui, mas a gente tá falando. Vamos lá. Enquanto deixarem a gente falar, a gente vai falar, né? A gente não gosta muito de falar, né, Aline? A gente não gosta muito de falar, né? Não. Então, tem que ver isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu adoro canela na comida, eu gosto do sabor da canela, mas esse cheiro do canela Cássia me remete a uma lembrança ruim da minha infância, uma lembrança do momento que eu tava passando mal e senti esse cheiro. Então, tudo tem, né? A gente começa a identificar por que a gente gosta, por que a gente não gosta. Talvez a Karina é uma, ela tá rindo. A Karina é uma que ela adora também o capim-limão. Eu não consigo muito usar o capim-limão, né? Eu já falei que me baixa pressão. E aí tem coisas que eu vou gostar mais, que tu vai gostar menos, e aí tudo bem, ok, né? Vamos substituir porque tem um outro óleo que tem um benefício, né? Pode ter o mesmo benefício, um benefício muito semelhante, e que tenha outro cheiro, outro sabor, e que pode te trazer de qualquer forma as propriedades que o óleo tem, né? Que por exemplo, que o canela tem. Eu adoro o cravo. Olha, na verdade, eu não tenho assim um óleo específico assim que eu gosto. Eu gosto geralmente de todos, né? Eu não tenho uma coisa assim, eu sou apaixonada por esse. Eu gosto de todos, olha assim. Na verdade, quando eu usei o orégano a primeira vez, eu odiei porque eu usei no difusor e infestou toda a minha casa, né? E ficou assim uns 3 Então eu odiei, mas depois eu fui estudando as propriedades dele, vendo que realmente ele era um óleo maravilhoso, daí eu comecei a me acostumar com o cheiro. E eu amo orégano, tá? Eu adoro usar orégano na comida. Exatamente. Então, o orégano é um óleo que não dá realmente para a gente usar no difusor, mas é um óleo que tem propriedades muito maravilhosas, né? Nessa época agora de inverno, usar orégano, nossa, é um coringa para te proteger da idade. Mas eu usei orégano aqui em casa porque tava todo mundo com virose. Eu pensei assim, vou matar os vírus aí, né? Tá circulando pela casa. Não foi pelo com certeza vamos aproveitar e já botar todo mundo no mesmo lugar e dar o mesmo cheiro, né? A gente foi horrível, sério. A experiência foi horrível. No início a gente tem esse medo de usar, né? A gente não sabe direito, né? Qual usar, qual é o melhor para usar, né? Eu tenho uma consultora na equipe que ela é de São Paulo e ela me manda mensagem para todos os dias. Eu não vi se ela não tá aí. E aí ela diz, me desculpa estar te incomodando de novo, mas é que eu fiquei com dúvida. Eu disse, não tem problema, pergunta. É melhor você perguntar e a gente poder ajudar. Pouco se falam nele. Isso, exatamente. O spearmint, ela tá falando, ó. A Fernanda tá falando do spearmint. O spearmint é a hortelã verde. Eu tenho ele, ó. O spearmint, ele lembra muito o cheiro de chiclete. Porque ele é a essência dele é muito utilizada nas gomas de mascar, tá? Então ele lembra muito o chiclete. Até eu coloquei no difusor esses dias e as crianças disseram, cheiro de chiclete dentro de casa, mãe. Né? E ele lembra muito o chiclete, né? Então ele é mais enjoativo do que o hortelã-pimenta, né? Do que o peppermint, no caso.
Mas ele tem muitos benefícios maravilhosos, tanto quanto o hortelã-pimenta. Só que eles são distintos, né? Um é a hortelã verde e a outra é aquela hortelã mais escura, né? Eu te... Jordana, deixa eu só mostrar, tá? Ele já esfriou. Gente, sério, Olha! tá E o muito cheiro, bom. né? Não, e uma delícia. Uhum. Hum. É isso que eu digo. O sabor da comida, ela tem um outro sabor e tem o benefício de tu fazer a aromaterapia enquanto tu come, né? Porque tu vai sentindo aquele aroma. Bom. Quando tu vai mexendo o brigadeiro e aquele Já tangerina no falhamos de novo. Ah, Viviane, chegou depois. Eu fiz um brigadeiro e usei peppermint. E agora eu tô mostrando ele pronto. Não, o pessoal tá pedindo ali, eu vou dar pra família. Então, é muito bom, gente, sério. É muito bom. Nossa, eu é acho que eu muito bom, né? mais uma coisa que eu comi até hoje. É muito bom. Eu É gosto. uma delícia, né? E é surpreendente, na verdade, né? Porque além do sabor ser muito melhor do que o sabor sintético, o sabor da essência, tem esse benefício de tu fazer, eu digo, aromaterapia enquanto tu come, né? É comida terapia. Não, e sabe o que é Veio mais pela gostoso? pimenta. É que depois que tu já comeu, tu continua com aquele gostinho de pimenta na boca. Não, gente, sério, Sim, é. é refrescante. Ó, Nossa, A Lu tá falando que usou hortelã-pimenta na cachorrinha dela que tava vomitando. Sim, o hortelã-pimenta ele é bom. ótimo para esse tipo de coisa, né? E aí, ela melhorou, Lu? Conta aí pra nós. Porque assim, ó, a gente só precisa ter cuidado com o pet, né? É a mesma coisa com. A Luana já sabe, já falei pra ela. Mas quem não tá acostumado, tem pet em casa e quer utilizar, tem que lembrar que é a mesma coisa que se estivesse usando óleo essencial com bebês, né? Tem que fazer diluições, né, para ser mais seguro, até porque o olfato dos pets é mais apurado, mais aguçado do que o nosso, né? Então ele sente o cheiro mais forte do que a gente sente. Tenho usado hortelã-pimenta quando tenho dores no estômago. Perfeito. O Muito bom. hortelã-pimenta é ótimo, maravilhoso para isso. Bem rapidinho ela ficou Hortelã boa. e pimenta e zengeste são dois óleos que são fantásticos para problemas da. Zengeste. Exato. Aham. Isso, olha ali, que maravilha. Ó, ela ficou boa bem rapidinho. Ai, que benção, que legal. É muito legal isso, né? A gente vê que o óleo essencial ele tem um efeito muito rápido, né? A gente consegue ver isso, né? Com os animais, com as crianças também a gente vê isso muito rápido. Às vezes eles estão lá caidinho, meio querendo ficar doente, né? Virose, febril, aquela coisa. Tu utiliza um óleo essencial neles, né? Aqui em casa a gente usa muito o On Guard, né? Para proteção. Uso muito hortelã-pimenta quando eles estão começando a ficar febril, meio quentinho, qualquer coisa assim, tá enjoado, dou hortelã-pimenta para cheirar. Então, eu passo no estômago, né, na barriga, e faço massagem. Então, os Zengeste também eu utilizo muito com eles. Ela estava tudo caída e vomitou 3 vezes. Fazem Madu Ai, falou que tá uma imagina. delícia. E tá mesmo. Né? Então, é um óleo, eu acredito que é um óleo que não pode faltar na casa de ninguém, né? O Peppermint. Não pode, porque ele Sim, é usado para muitas coisas. Foi o primeiro é óleo que eu isso. usei para baixar a febre da minha filha. Eu até contei a experiência com a Thalita semana passada, Sim. na live que a gente fez. Porque minha filha nunca gostou de tomar remédio. Sempre que eu dava, ela colocava para fora. Era eu dar e ela vomitar. Então, assim, É, ó, o óleo essencial caiu como uma luva, gente, porque era até triste, porque tu sempre tinha que dar força pra criança, ela sim. tava chorando, ficava se debatendo, sabe? E uma vez eu tive que dar pra ela sozinha, eu tive que subir em cima dela pra poder enfiar o remédio, sabe? É horrível. É Que horrível, triste, sério. né? Então, assim, ó, óleo eu passo nela bem tranquilo, ela aceita bem tranquilo, passa a febre bem de boa. Então, óleo essencial é maravilhoso. Casa, a minha pequena, eu não contei isso no início, né? A Luana tá dizendo que depois ela ficou abanando o rabinho, bem feliz. Claro, né? Já tinha passado a parte ruim, viu? Que legal, que bom. E é bem assim, né? É muito rápido, a gente vê o efeito muito rápido. E Tá falando que o on guard na carne fica muito bom.
Eu nunca Ó, fiz, é. mas eu já mesmo. Então, eu gosto muito de usar um guarde nas receitas que eu usaria cravo e canela. Eu já usei on guard para fazer sagu, sagu de suco de uva integral, sabe? Faz o sagu de suco de uva. E aí depois, quando ele tá pronto, tu adiciona o on guard. Gente, o sabor é incrível. Muito bom Mingau mesmo. também, feito com aveia, também deve ficar bom, né? Vou fazer aqui em casa, eu Fica faço bom, uns mingau com aveia, exato, vou colocar. exato. Arroz doce, isso! Arroz doce também. Todas essas receitas que normalmente a gente usaria, cravo, canela, é muito gostoso de usar o On Guard. E além do sabor dele, porque ele, como ele é um mix, né? Ele tem a canela e o cravo ali misturado, e tem a laranja também, né? Então ele tem, além de ele ter esse mix, ele tem esse benefício de estar trazendo proteção, né? Ajudando o teu sistema imunológico a ficar mais reforçado, né? A ficar mais fortalecido. Eu adoro usar o On Guard. Então, usa On Guard no chimarrão, era isso, uma outra coisa que eu ia dizer. Usa On Guard no chimarrão, justamente porque nessa época de troca de temperatura, canjica já usei também, é verdade. E o Ai, sagu que eu fiz, ali que eu me é. lembro do sagu. Exato. O On Guard, ele ajuda muito na imunidade. É uma coisa incrível como ele age rápido, né? Se a gente está começando a ficar resfriado, começando aqui em casa, o pessoal já sabe, né? E eu ia contar, a minha pequena, ela por muito tempo, desde que ela era bebê, ela teve bronquiolite, teve vários problemas respiratórios, e eu usei por muito tempo com ela antialérgico, antibiótico, anti-inflamatório, todos esses antes, né? E quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, quando eu comecei a usar os óleos, eu comecei a usar os óleos essenciais por causa dela, né? Não contei isso, mas eu comecei a usar por causa dela. E foi, assim, surpreendente o efeito, né? Porque ela vinha já de 3 meses tomando antibiótico, mudando de antibiótico para poder ficar, né, para poder fazer efeito, porque já não fazia mais efeito os antibióticos. E naquele momento que chegou meus óleos essenciais, eu pensei, agora tem que botar a prova. A Karina já tinha me falado tanto, a hortelã-pimenta com chocolate é maravilhoso. A Karina tinha me falado tanto sobre os óleos essenciais e como ela tinha usado na família dela, com o Logan, que ela também tinha problemas respiratórios. E eu pensei, é isso? Porque eu estava pesquisando, já fazia um tempo que eu estava pesquisando, e eu sempre falava com a pediatra, né? Eu dizia para ela, tem que ter um jeito de a gente prevenir isso, essa crise, de aumentar, de melhorar o sistema imunológico dela, de proteger para que quando chegue o momento das trocas de temperatura, ela não fique, né, não esteja tão frágil e ela consiga, o sistema, o corpo dela consiga reagir. Eu sempre dizia isso para minha pediatra. E ela disse, pode usar, homeopatia, não sei o quê, florar. Ela me deu várias dicas, assim. Só que nada tinha um efeito. Ela disse assim, isso é uma coisa de... Ela deixou bem claro isso para mim. Isso é a longo prazo, não é uma coisa que tu vai conseguir um resultado rápido. E aí eu pensava, mas não pode, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa natural, eu pensava. Eu não, na época que eu comecei a questionar isso, a questionar ela, eu não sabia dos óleos essenciais. Eu sabia de floral, eu sabia de homeopatia, de um outro tratamento que a Karina também compartilhou comigo, que ela fez com o Logan antes de usar os óleos também, que foi uma das coisas que também ajudou. Mas são tratamentos que tu tem que ficar fazendo sempre, né? Porque se tu não fizer, primeiro que ele demora muito tempo para fazer efeito, e segundo que precisa essenciais, que é legal a gente Só. deixar bem claro. Oi? Tá travando? Aham, começou de novo. Que dó. Uma coisa bem legal dos óleos essenciais é que a gente utiliza os óleos essenciais para prevenir, né? Assim, a gente usa como prevenção aqui em casa. A gente usa muito como prevenção. É muito difícil a gente precisar usar para alguma doença, para algum tratamento específico. Porque normalmente a gente vai prevenir ou já vai utilizar ele quando a gente nota alguma coisa acontecendo de diferente, né? E aí o que eu fiz? Eu botei a prova dos óleos essenciais, fui usar os óleos essenciais com ela.
E uma semana ela não tinha mais nada das, das, dos sintomas, das coisas que ela teve há anos, vinha há anos, né? Recorrente, aqueles sintomas de alergia, daí vinha, mudava o tempo que estava, dava tosse, dava a falta de ar, né? Não conseguia dormir, porque quando deitava, ela ficava com mais falta de ar ainda que quando, né? Do que de dia. Normalmente de noite as crises são piores. Quem tem crianças asmáticas e com doenças respiratórias sabe do que eu estou falando, né? Sempre à noite que a febre vem, é sempre à noite que tem a dificuldade de respirar aumenta. Quando eu comecei a usar os óleos essenciais com ela, os resultados foram muito rápidos e foram muito impressionantes. E aí eu pensei, nossa, será que foi só o óleo? E aí eu não estava usando nenhum tratamento mais, porque eu pensei, eu tenho que botar a prova os óleos essenciais. E eu dizia pro meu marido, né, eu disse, amor, tu viu? Ela tá dormindo, ela não tá mais roncando, ela não tá mais... E aí eu comecei a ficar tão assombrada com aqueles resultados que eu pensava, será que só os óleos? E na verdade, depois, quando estudando, eu compreendi, né, que os óleos, eles fazem o quê? Eles dão um suporte para o corpo. E eles fazem com que o teu corpo reaja, né? Com que o teu corpo tenha força para combater as coisas de fora, né? Os vírus, enfim, o que for vir tentar, né, te atacar a tua imunidade, a tua saúde. Então, isso foi uma coisa que ficou muito, muito marcada em mim, assim. E depois disso, ela nunca mais teve nenhum tipo de crise do jeito que ela tinha. Ela começou a dormir, ela começou a sorrir, porque ela era muito mal-humorada, porque ela não dormia direito, ela tinha dificuldade de respirar à noite. E aí eu também não dormia, por consequência, também não dormia direito. Eu não podia, eu estava sempre cuidando, ver se vinha febre, ver se ela conseguia, tinha dormido, se ela estava respirando. Então, a nossa vida mudou completamente, né? Quando a gente começou a usar os óleos essenciais. Isso não tem preço, né, Jordana? Isso não tem preço. Jordana, só um instantinho. Minha filha veio avisar que logo, logo vai cair, né? Então, só para o pessoal, né? Só para o pessoal já ficar sabendo que se cair é porque já deu. É verdade. Na verdade, eu acho que passou do nosso tempo. Eu acho que o Instagram liberou a gente um pouquinho mais. Acho que não, eu acho que tem 3 minutos. Pelo meu relógio tem uns 3 minutos ainda. Claro, a gente começou 9h30, agora vai dar 10h30. É verdade. Só para o pessoal saber, né, que nós já estamos finalizando. Tá estourando o tempo. Sim, foi muito bom a nossa live, eu adorei, tá? Eu adorei mesmo, as dicas foram muito boas. E assim, ó, eu te acho uma pessoa incrível, né? E questão assim de usar na culinária nem se fala, assim, tu é um exemplo, porque eu uso obrigada. pouco, né? Uso muito pouco aqui na minha casa, tem que começar a usar mais. Eu uso bastante óleo, mas de outras formas, não tanto na culinária. Por isso que eu queria fazer essa live, até para mim me inspirar, né, a começar a usar em casa. E eu vou começar a usar, não só no chimarrão, não só na sopa, mas sim em todas as outras coisas, né? Sim. É muito bom. É uma questão de hábito, né, Aline? Eu uso bastante no chimarrão, inclusive um guarde que nem tu estava falando, para aumentar a imunidade. Sim. Porque eu a gente usa. Problemática. Ó, o pessoal tá pedindo mais live. Vamos fazer mais. Vamos fazer assim, a gente vai fazer uma enquete e o pessoal vai dizendo sobre o que a gente quer que a gente fale. Daí a gente fala, né, Aline? Eu gosto sempre de então, eu ia... que eu acho que é mais edificante, né? Exato. Muito legal. Eu vou usar os minutinhos para encerrar aqui. Ficou devendo os molhos. As receitas a gente vai botar no perfil, que daí as pessoas podem copiar lá. Inclusive, eu posso gravar os videozinhos fazendo as receitas, que fica mais, né? A gente consegue aproveitar melhor. E aqui a gente faz essa troca aqui, que é legal. Então... É sério, ouve bem que eu vou te falar. Quando a gente se encontrar de novo, tu vai ter que fazer essa carne assada de panela com molho de madeira. Nossa, sério. Nossa, eu quero muito. Combinado. Então tá, vou te dar 3 dicas rapidinho aqui. Vou gravar assim. Pra quem quer ajudar a imunidade, tá? Ai, não! Bom, então vou fazer o seguinte.
Quem quiser saber mais sobre os óleos essenciais, clica lá no nosso perfil, vai ter um link, a gente tem um grupo que a gente vai fazer o curso para quem está iniciando em óleos essenciais, e tem mais receitas. Ai, que ótimo, adoro! E aí vai poder participar do nosso curso, tá? Para quem está iniciando